Pois é, Manga, super ídolo colorado, chegou aqui em 1974, vindo do Nacional do Uruguai, já um goleiro multicampeão e conquistou o primeiro campeonato brasileiro com o Inter em 75, foi campeão em 76, inclusive nessa época foi marcada aquela final contra o Cruzeiro, quando o Manga jogou com os 2 dedos da mão quebrados e ainda protagonizou, segundo ele, uma das maiores defesas da sua carreira, que foi uma falta do lateral direito Nelinho do Cruzeiro naquela final de 1975. O Manga ainda foi tricampeão gaúcho pelo Inter e em 1976, quando ele estava aqui em Porto Alegre, recebeu a grande homenagem por todo o seu currículo vitorioso. O dia do aniversário do Manga, o dia 26 de abril, ficou como a data do Dia do Goleiro. O Manga, que também atuou pelo Grêmio em 78 e 79, em uma época que não era tão comum jogadores trocarem de lado. O jogador do Inter jogar no Grêmio posteriormente e vice-versa. Perde um grande ídolo, os colorados. Manga, bicampeão brasileiro, tricampeão gaúcho, um dos maiores goleiros da história do Internacional. Mari. Nós chamamos atenção para isso, Bruno, quando falávamos no início do programa. Não era tão comum, mas a estratégia já era e ela perdura, que é você fazer uma paradinha em campo neutro para depois você ir de forma discreta. Foi um dos primeiros. Ô Bruno, muito obrigada, viu, pelas informações. Bom dia e bom trabalho a você. Bom, em 2013, o nosso Edson Viana bateu um papo com o Manga em General Severiano. Ele lembrou que foi o goleiro do primeiro jogo da seleção brasileira transmitido pela Globo. Então vamos rever esse trecho da reportagem. E também está na história da Rede Globo. Manga jogou esse Brasil e União Soviética em 65 no Maracanã, a primeira transmissão de futebol da Globo. Mas ele não tem só lembrança boa desse 2-2. Estava 2-1 ganhando o Brasil. Um tiro de metro, eu chutei a bola. E chutei forte e bateu na cabeça de um gringo, de um russo, e a bola entrou solita. E o estádio ficou mudo. Nem assim, Manga baixou a cabeça. Levantei a cabeça. Não se rendia nem a graves lesões. Mandei o doutor sacar o gesso e botou gás e algodão. E entrei com 2 dedos quebrados e joguei. E fui campeão. Foi no Brasileiro de 75, o primeiro título brasileiro com o Internacional. E as vitórias, além de troféus, deixaram marcas. Agora eternizadas no Botafogo. Aqui, pô, a marca do Botafogo, a marca Internacional de Porto Alegre, a marca pro Nacional Uruguai. São 3 equipes que eu joguei lastimado. Com outras informações ao vivo do Nilton Santos, chega a Duda Dal Ponte. Duda, bom dia, seja bem-vinda também. Oi, Mari, muito bom dia para você, para o Lofredo, para todos que nos acompanham aqui no Sport TV News. Pois então, o goleiro Manga faleceu na madrugada dessa terça-feira em um hospital na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Ele foi internado nesse hospital na sexta-feira por conta de uma pneumonia e essa foi a causa da morte. A gente, aos poucos aqui pra gente, claro, a gente repassa ao público também. Mas essa é a informação inicial, que ele morreu às 5 da manhã de hoje, no começo da manhã, por conta de pneumonia, e o velório vai ser na sede histórica em General Severiano. O Manga foi o goleiro histórico do Botafogo, né? Um dos grandes ídolos do clube. Ele ficou na década de 60 aqui no Rio de Janeiro defendendo a camisa do Botafogo. Foi 4 vezes campeão carioca, né? 2 vezes bicampeão carioca naquele time histórico de Garrincha, de Nilton Santos, depois mais tarde no time de Jairzinho. Ele é muito conhecido pelos torcedores, os torcedores têm um carinho gigante por ele, pela forma também como ele sempre se portava em clássicos. Ele é conhecido pela frase "o bicho é certo", quando aconteciam clássicos contra o Flamengo, né? Ele gostava de provocar o rival, tinha esse jeito de provocar o rival e os torcedores também gostavam muito dessa irreverência do Manga. Manga, que tinha 87 anos, iria completar 88 anos no dia 26 de abril, que é também conhecido como o Dia do Goleiro por conta desse goleiro histórico brasileiro, que é de Recife, começou a
carreira no esporte, depois veio para o Botafogo, ficou defendendo o clube de 59 a 68. Aqui teve esses 4 títulos cariocas junto com o Botafogo. Depois foi para o Nacional do Uruguai, quando quando conquistou o título da Libertadores por lá em 1971. Como a gente já falou aqui no Sport TV News, passou por Internacional, passou por Operário do Mato Grosso do Sul, passou também por Grêmio. Tem uma longa história aí nos clubes que defendeu e também na seleção brasileira. Ele foi para a Copa de 1966 na Inglaterra junto com a seleção brasileira. Foi titular quando o Brasil foi derrotado ainda na fase de grupos por Portugal, por 3-1. E é um goleiro histórico, né? Hoje a gente está aqui no Newton Santos também porque vai ter jogo do Botafogo pela Libertadores, segunda rodada da fase de grupos contra o Carabobo da Venezuela. E a gente ainda não tem informações, mas certamente terão homenagens aqui da torcida, aberto ao público também. A gente informa aqui para os torcedores que quiserem prestar essa última homenagem ao goleiro ídolo do Botafogo, o Manga. Beleza, Duda, muito obrigada, viu, pelas informações. Bom dia e bom trabalho a você. 26 de abril, 26 de abril, é dia do goleiro. É a data de nascimento do Manga. Data de aniversário. Data de aniversário do Manga. Completar 88 anos. Completaria 88 anos. 88 anos. Você vê um goleiro histórico do Internacional e do Botafogo, mas com passagens relevantes por outros clubes, como o Grêmio, campeão gaúcho, Coritiba, campeão paranaense, Sport, campeão pernambucano. E campeão. Nacional do Uruguai, campeão da Libertadores. Barcelona de Guayaquil, campeão equatoriano. Então é campeão em todos os lugares. Mas só na seleção brasileira que ele não foi campeão, que ele jogou a Copa que o Brasil falhou naquele grande período. Né? 58, 62 o Brasil foi campeão, 70 foi campeão. A Copa de 66 o Manga foi titular. Ele não foi bem, assim como toda a seleção brasileira, né? O Brasil foi eliminado por Portugal e uma partida que o Manga, inclusive, não esteve bem. Ele contou daquele jogo com a União Soviética também, que ele não foi bem também, cometeu uma falha pela seleção brasileira no Maracanã lotado. Mas, enfim, esse goleiro histórico de 27 anos de carreira, passagens marcantes por diversos clubes da América do Sul, só na seleção brasileira, mas também com uma Copa do Mundo pela seleção brasileira. Não é qualquer um que joga a Copa do Mundo pela seleção brasileira, mas justamente a Copa do Mundo em que a seleção brasileira como um todo, ele também acabou não indo bem. Já, nosso Serginho Xavier, trazendo de Porto Alegre mais informações, mais carinho também.